Eu sou casado com a Thalita. Eu sou o pai do Branquinho, da Belinha, do Bolota e o mais recente agora, o grande Estevão, mais conhecido como Velho Guerreiro. Que 2 irmãos aqui me falaram que ele ficaria desse tamanhozinho aqui, ó. Desse tamanhozinho aqui foi na primeira semana. Ele já está desse tamanho. Mas amém. Por que eu estou falando isso para vocês? Nós já adentraremos ao respectivo tema, mas eu preciso falar isso aqui para você. Essa semana também eu acompanhei algo que encontra-se acontecendo na sociedade, e você deve ter visto isso. Pessoas que têm dado muito mais valor a um boneco. Logicamente eu brinquei aqui falando dos meus filhos, mas isso, irmãos, é nítido que nós sabemos que são animais de estimação. Mas existem pessoas que têm levado isso muito sério, e pessoas que têm levado os seus bonecos na medicina, a ponto de o legislativo ter que verificar a possibilidade de criar uma lei para que não seja atendido um boneco. Irmãos, isso é sério. Parece brincadeira, mas isso é sério. Isso é o que tem acontecido de futilidade dentro da sociedade. E essa futilidade, ela não pode entrar nas nossas casas. Amém? Nós temos que vibrar com a palavra de Deus. Aquilo que encontra-se de moda, nós não queremos viver a moda do mundo, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui, não somos daqui. Ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. Esse é o tema que nós estamos tratando dessa série no mês de maio. Mas eu queria colocar um subtítulo neste tema, que é mesa, lugar de nobreza. Você pode repetir comigo? Mesa. Muito bom, muito bom. Mesa, lugar de nobreza. Você não assenta-se na mesa com qualquer pessoa, e nós já vimos isso. Eu peço para que você pegue a sua palavra neste momento, palavra esta que é viva e eficaz. Fica um convite aqui também, a Flávia fez pela manhã, e eu reitero, todo domingo, exceto ao segundo domingo, nós nos encontramos às 8h30 da manhã, para estudarmos a palavra de Deus. Venha, para que você seja um cristão que maneja a palavra da verdade, da forma que um cristão deve manusear. Por gentileza, peço que você abra a palavra de Deus, no 4º livro do Novo Testamento, o último livro dos Evangelhos, lá em Lucas. Você que for encontrando, diga aleluia. Lucas capítulo 14, versículo 16. Aqui eu farei a leitura na versão bíblica NVI, Nova Versão Internacional. Então, se porventura eu disser alguma coisa que encontra-se discrepante ou diferente da sua leitura, é por conta da menção que eu estou fazendo aqui na NVI. Amém? Todos encontraram? Jesus respondeu, versículo 16, capítulo 14. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar.
Disse o Senhor ao servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Versículo 24: eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. A palavra nos diz de forma muito clara que Jesus ilustrou. Existe um caput na versão aqui, que é o grande banquete. Jesus naquela situação, ele ilustrou de um homem muito endinheirado, de posse, que resolveu fazer um banquete. E esse banquete ele resolveu chamar os amigos, porque na mesa você não senta-se com qualquer pessoa. Você não se coloca em uma mesa com qualquer pessoa. Quando você se coloca na mesa com qualquer pessoa, é muitas das vezes uma falta de opção. Quer ver uma informação? Eu e a Thalita, nós temos o costume de frequentarmos um estabelecimento aqui na cidade, e aos finais de semana, eles servem um café colonial, e esse café colonial é muito bom. Muitas das vezes, quando nós chegamos lá, as mesas já estão todas ocupadas, e existe uma mesa coletiva, e lá você é indagado: olha, você tem alguma preferência? Eu tenho uma mesa aqui, mas essa mesa é coletiva. Irmãos, a cada 10 pessoas que são indagadas, 3, 4 que aceitam assentar na mesa, e muitas das vezes são porque elas assentam, tomam o seu café ou o seu leite, comem o seu pão e vão embora. Poucos realmente conversam, porque mesa é lugar de intimidade. Quando você assenta-se numa mesa, você assenta-se justamente para conversar coisas que traz o seu íntimo, que coloca o seu íntimo. Quando este homem chamou aquelas pessoas para que pudessem participar do seu banquete, é porque ele tinha o conhecimento que aquelas pessoas iriam, porque tratava-se de um convite. E aqui eu quero dizer para você, muitas das vezes nós estamos deixando o convite para pagar ingresso. Nós deixamos o convite. A mesa do Senhor tem salvação. Na mesa tem salvação, igreja. Na mesa tem cura, tem libertação, tem perdão. E eu te trago algo muito importante neste momento. Isso não é só para você, é para toda a sua família, é para toda a sua casa. Se você entender que na mesa do Senhor, olha que mesa maravilhosa, irmãos, linda, muito bonita. Imagine a mesa do nosso Deus, a mesa que se à sua disposição a qualquer momento. Mesa esta que foi feita para que você aproprie sem ter que pagar. Mas aqui eu quero dizer a você, quantas vezes nós vamos de servir-se na mesa do rei para buscarmos ingresso em uma mesa que nos afastam do propósito. Você, muito embora tenha a possibilidade de assentar-se na mesa do rei, em algumas oportunidades nós colocamos em prática, infelizmente, o que encontra-se escrito lá em Salmos capítulo 1, versículo 1, senhores, por gentileza. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na campanha, ou companhia, melhor dizendo, dos zombadores. Mas o que encontra-se aqui, se nós estivéssemos falando de uma questão jurídica, essa é uma norma não mandamental, porque encontra-se deixando muito claro que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém. Então há uma norma mandamental, é aquilo que você não deve fazer. Entretanto, muitas das vezes nós deixamos de assentar-se à mesa do rei, onde é um convite, onde não tem valor nenhum para que você se assente. Você só precisa de um coração contrito, um coração quebrantado, uma disposição em assentar-se para pagar ingresso na mesa dos zombadores, na mesa daqueles que escarnecem. Ah, Renan, mas o que você está querendo dizer? Meu irmão, existem mesas que não é para nós, que não é para nós. Sabe aquela mesa, homens, sabe aquele futebol, depois que você chega
você fez muitos gols lá, e de repente você vai assentar-se na mesa, e de repente começa assuntos que não são provenientes de um homem de Deus, e muito embora você não queira, o que na verdade é o correto, é nós nos retirarmos, ou tentarmos influenciar, para não sermos influenciados, nós entramos naquele assunto, e nos perdemos no assunto, e esse assunto é um assunto que te afasta da mesa, onde você está convidado, e te coloca em uma situação que muito embora você não queira, você posteriormente vai pensar, eu não deveria ter feito isso. Mulher, não poderia deixar de falar de vocês, sabe aquele salão de beleza? Salão de beleza não tem conversa, e eu trabalhei de office boy, irmãos, eu sei como que funciona isso aí, muitas das vezes eu ficava lá, só esperando o troco, isso há 22 anos atrás, ficava esperando o troco, e ali, irmãos, assim, eu não estou querendo falar muita coisa não, tá? Mas dentro de 2 minutos, parece que você descobre a vida das mulheres, né? Que elas ficavam conversando lá, e eu de repente lá na porta, com a minha bicicletinha, só contando o tempo, que eu tinha que ir embora. Assuntos que hoje eu consigo perceber, são assuntos que distanciam você do seu lar. A Bíblia nos diz, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Assuntos como esse, de repente, faz com que você comece a desvirtuar o comportamento que você tem dentro do seu lar. Homem, assunto como aquele que você de repente compartilhou, ou participou, ou melhor dizendo, foi um ouvinte, porque é uma informação importante. Quando você não sabe, você é inocente, mas quando você sabe e participa, você é conivente, você é copartícipe. Você começa então a participar de uma maneira indireta. A sua pena é uma pena diferente, mas você vai ter pena, porque você sabia. Então é importante que você tenha o conhecimento que naquele momento, quando as pessoas começaram a desdenhar, olha, eu casei, eu não posso ir, eu comprei uma junta de bois e realmente eu não tenho a possibilidade de ir, eu tenho uma propriedade agora para visitar. Quantas vezes, até quando que nós começaremos a nos distanciarmos do convite que Deus tem para nós? Ainda, é um lapso temporal, ainda, significa que daqui a pouco não vai ter mais, ainda, tem lugar na mesa, mas daqui a pouco, você vai implorar, você não, misericórdia, você não vai implorar, nós não imploraremos, porque nós não queremos ser aqueles que vão querer pagar ingresso, e vai ouvir daquela seguinte forma: afaste-se de mim, eu não te conheço. A situação pior para um cristão, ou para aquele que já ouviu falar das verdades que encontra-se na palavra, é ser tratado dessa maneira, quando naquele dia, e este dia está próximo, falamos que ainda há lugar na mesa, e o melhor de tudo, aqui tem 4 cadeiras ilustrativas, uma situação hipotética, mas se na sua casa tem 4, 5, 10, 15, 20, 30, 100, você pode trazê-los sem precisar de dar o nome, tá? Porque você é convidado, e você pode trazer todos aqueles que você está orando. Mais do que isso, quanto mais você orar, mais você vai levar. E aqui não é marketing multinível, aqui não é negócio, aqui é salvação, aqui é nutrição do Espírito, aqui é tomar posse daquilo que encontra-se na palavra de Deus, que aqueles que creem, eles tomarão posse do que Jesus deixou para nós. A mesa, quando nós falamos que é lugar de nobreza, é porque quando você assenta-se na mesa, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja para fazer um negócio, aquele carro novo, aquela casa nova que você está comprando, aquele seu trabalho que vocês, amém, irmãos? A promoção,
aquele contrato que você já estava esperando, o melhor de tudo, aposentadoria. Aposentadoria, irmãos. Jovens, depois nós conversamos, tá? Depois nós conversamos. Mas você que já encontra-se aguardando aí a aposentadoria, você vai chegar lá de forma administrativa, olha, eu fiz a minha aposentadoria, mas o senhor não precisa assinar, o senhor já está aposentado. Você está tratando esse negócio de uma mesa. A mesa não é fútil. Por mais que muitas pessoas utilizam este imóvel para fazer futilidades, qual seja, assentar-se para fazer tudo que não agrada ao Senhor. Você está convidado para sentar-se na mesa. Nesta mesa, quando você assentar-se, você vai descobrir o que jamais, em qualquer lugar que você pagou o ingresso, você conseguiu. O acalento do Espírito Santo vai tomar conta da sua vida. Este seu problema que porventura você não vê solução, na mesa já está resolvido. Essa sua situação de enfermidade que está sendo passada para você, que não tem solução, na mesa já encontra-se resolvido. Sem que você passe por uma outra mesa, que é a mesa de cirúrgica. Você vai para a mesa, mas é importante que você coloque em ação o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Guarde bem isso. Chegar na sua casa, leve isso para você todos os dias. Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova daquilo que vemos. Comece a fazer isso todo dia pela manhã. Porque na mesa, uma coisa é certa, quando você assentar-se aqui, e outra coisa também, aqui nesta mesa, você não precisa preocupar-se com vestimenta, com nível de instrução, nível social, nível de conhecimento, se você sabe ou não sabe alguma coisa, porque a Bíblia nos diz que Deus, Ele escolhe aqueles que não são para confundir os que são, e é por isso que você encontra-se com total liberdade aqui. É por isso que eu estou com total liberdade para sentar nesta mesa. Aqui eu não preciso me acanhar. Aqui eu não preciso chegar naquele lugar onde de repente eu chego no lugar e eu vejo que as pessoas estão sendo retiradas para um outro lugar, porque não há lugar na mesa. Aqui eu tenho total acesso e eu posso chegar aqui e sentar na mesa, uma mesa ilustrativa, mas que esta mesa você vai poder assentar-se lá no céu também, porque ainda há mesa. Há lugar na mesa. Ainda há lugar na mesa. Quantas vezes nós nos preocupamos em apresentar uma coisa que não somos para enquadrarmos em uma mesa que não é para nós. E o pior de tudo isso, irmãos, é que nós pagamos um preço para isso. E esse preço muitas das vezes é o preço que te distancia da salvação. Quantas vezes nós nos debruçamos em uma mesa que não é para nós? Para que isso? Quantas vezes nós pagamos um alto preço, e desdenhamos aquilo que é gratuito, o sangue derramado na cruz, sangue este que nenhum preço paga. Jesus, quando morreu no meu lugar, Jesus, quando morreu no seu lugar, Ele falou da seguinte forma: Pai, está consumado, entrego nas tuas mãos o meu espírito. O véu se rasgou, você tem livre acesso ao Pai, você tem livre acesso nessa mesa. Para que ficar intermediando por outras pessoas que vão distanciar você daquilo que é sagrado? Paremos de brincar, igreja. Paremos de brincar, levemos as coisas mais a sério, eu me incluo nisso. A mesa, ela está aqui, dá lugar na mesa. A situação, ela encontra-se de uma forma e as coisas estão iminentes.
só não vê quem não quer. As coisas estão acontecendo, a igreja está indo embora. Rumores de guerra, não, já estão acontecendo. Reino levantando contra reino, todos os dias. E muitas das vezes o que nós falamos? Eles que se resolvam, eu não tenho nada com isso. O Brasil está muito tranquilo. Será que está mesmo? Não preocupe-se com o Brasil, não preocupe-se. É lógico, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, meus amigos, é lógico que nós temos que orar para que haja paz. Mas a palavra de Deus, ela precisa se cumprir, e ela vai se cumprir. Não é que ela precisa, ela vai se cumprir, queira nós ou não. O que nós precisamos entender é que enquanto ainda existe a oportunidade, tome posse daquilo que está a nossa situação palpável. Convite gratuito, ingresso pago, festa de salvação pago, festa da perdição. A situação, quando nós falamos, e aqui nesta mensagem, Jesus ele deixou de forma clara. O homem pediu para que pudesse buscar todas aquelas pessoas, aqueles que não são, aleijado, andarilho. Eu pulei um versículo aqui, eu não sei se os senhores observaram, nós pulamos o versículo de número 23, e foi proposital, porque aqui diz no versículo 23, então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Obrigue-os a entrar. Deus ele não vai obrigar você a entrar. Nessa circunstância, deu-se para que aquelas pessoas entendessem que aquele homem não desperdiçaria o que ele tinha feito. Mas eu quero dizer algo com todo carinho para você. Deus ele continuará sendo, independentemente se nós aceitarmos ou não o convite. A grande situação é que nós temos a oportunidade de aceitarmos o convite e participarmos da festa. Acho que você não entendeu. Nós temos a oportunidade de aceitarmos o convite e participarmos da festa. Festa esta que já está chegando, e que nós começaremos aqui, para que continuemos na terra prometida, no novo céu e na nova terra. E o que eu quero dizer para você é que, quando você vem para a mesa, e entende o verdadeiro propósito este, senhores, por gentileza, Salmos capítulo 23, versículo 5, preparas um banquete diante de mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, e isto é o que tem na mesa para você, banquete este que você vai fazer o melhor uso das comidas, mas não é comida simplesmente dessa, é nutrição do Espírito Santo, na onde o seu Espírito, o seu cálice que é você, de modo figurativo vai transbordar de uma forma que todos começarão a querer sentar na mesma mesa que você, mesa essa que você aceitou o convite hoje, ou melhor, você já tem aceitado o convite, mas você tem entrado de uma forma a qual as pessoas também gostarão de saber qual que é a mesa que você tanto fala que você tenha sentado. É a mesa do Pai, é a mesa que Jesus deixou para nós. Quando eu tomo posse de uma circunstância como é a mesa, quando eu acredito que a mesa é algo realmente que vai trazer toda a minha intimidade. E aqui, eu preciso dizer outro detalhe para você. Essa mesa está muito bonita, irmãos. Eu preciso fazer aqui a menção para quem organizou essa mesa. Essa mesa está muito bonita. Quando você chega em qualquer lugar e vê uma mesa como essa, você se sente importante.
Já viu quando você chega num casamento, irmãos, todo pomposo, com uma garbosidade, e de repente você olha aquela mesa, aquele jantar, aquilo que está preparado, um banquete, e você pega e pensa pelo menos eu vou falar o que eu penso, eu falo, meu Deus, muito obrigado, porque essa pessoa lembrou de mim, essa pessoa, ela fez questão, porque hoje, na minha época, quando nós casamos, não tinha muito isso não, mas hoje existe a confirmação, se você for até tal dia, confirma, a pessoa ela faz questão que você, lógico que existe uma situação para que ele não separe o lugar, se você não vai, avise, mas eu não sei vocês, é uma desfeita muito grande, porque muitas das vezes a pessoa, ela faz o que pode e o que não pode para convidá-lo, e aí, se você tem uma possibilidade, e um compromisso, fala, não, eu preciso honrar o fulano, eu preciso ir lá, mas não é por conta de mesa não, irmãos, essa aqui é uma situação, porque existem também possibilidades que nem festa vai ter, mas, essa pessoa lembrou de convidar você para o casamento, quando você chega e vê aquele monumento, você fala, nossa Deus, muito obrigado, não é só pela comida, é porque eu fui uma pessoa que teve honra para essa pessoa que está casando, que está fazendo aniversário, as moças aí que fazem o aniversário de 15 anos, muitas das vezes, faz todo um aparato como se fosse um casamento, e é um sentido ilustrativo, para que vocês entendam, a mesa já está pronta, você já está sendo convidado, a sua família já está mais do que convidada, porém a sua família neste momento não está aqui, neste momento, perceba que eu falei de algo temporal, neste momento eles não estão aqui, mas com o exemplo e com a força da sua fé, a sua família participará junto com você da mesa, e quando nós entrarmos na mesa, as pessoas entenderão onde eu estava, que eu não apropriei deste convite ao qual está para mim há muito tempo, convite este que foi feito quando o sangue de Jesus foi derramado lá na cruz. Os anos passados, as pessoas têm envelhecido, e esses dias eu encontrei um rapaz, ele me conheceu muito novo, mais precisamente essa semana, e eu o conheci porque ele não mudou muito, mas ele não me conheceu, na verdade ele ficou um tanto quanto assustado, porque eu cheguei nele, meu amigo, quero te agradecer, aí ele pegou minha mão, irmãos, imagine você, eu estava de social, e cheguei, meu amigo, eu preciso te agradecer, e ele olhou, ele estava guardando uma senha, ele falou, tudo bem, eu fiquei sem graça, né, irmãos, porque eu achei que ele ia me reconhecer, falei, você não está lembrado de mim, mas eu não esqueço de você se chama Elias, sou eu, falei, eu sei, você foi muito importante para mim, há um tempo atrás, lá em 2002, 13, eu era menininho, aí ele falou assim para mim, irmãos, agora eu lembrei, você era magrelinho, você tinha cabelo, mas não no rosto, eu falei sim, o melhor de tudo, irmãos, é que era uma pessoa que eu tive o prazer de conviver, no ensinamento didático, musical, essa pessoa, quando eu conversei com ele, foi muito rápido que eu conversei com ele, ele falou, eu perguntei como que ele estava, ele falou assim, olha, eu mudei totalmente meu estilo de vida, eu falei, que bom, eu me converti, eu falei, irmão, você não precisava fazer algo melhor, não precisava trazer algo melhor, ele é mesmo? Eu falei, sim, nós então estamos assentados na mesma mesa, e ele falou assim, mas você também é cristão? Falei, sim, desde aquela época. Ele, não, eu não lembro, mas o que eu quero dizer para você, é que muitas das vezes, sabe uma pessoa que você vai encontrar,
que você achava que não tinha jeito? Esse rapaz, com todo o respeito que tenho, e eu menino ainda na época, eu não acreditava que ele um dia poderia falar isso. E olha, irmãos, que tem aproximadamente uns 10 a 15 anos que eu não ouvia, de conversar. Lógico que eu ouvi em algumas oportunidades, mas de conversar. E ele pegou e falou assim: eu quero dizer algo para você então. Eu falei: diga. A partir do momento que você falou aí que é cristão, você então deve estar sabendo o que está acontecendo. Eu falei: sim, tem acontecido. Ele falou: Jesus está voltando, meu irmão. Eu falei: glória a Deus, Jesus está voltando. E no mesmo dia, passado alguns minutos, eu recebi a informação: ainda há lugar na mesa. Beleza, confirmou. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu não sei se foi uma situação de falar da mesa, porque eu tinha me lembrado, na verdade, da ceia que nós participamos aqui no domingo passado. E quando eu falei isso para ele, com o intuito de ver, eu vi que o semblante dele era um semblante de preocupação. Não sei o que ele estava resolvendo, mas quando eu falei isso com ele, e ele falou comigo, na verdade, irmãos, penso eu, não tive a oportunidade de falar com ele mais naquele dia, mas penso eu que ele era orando, pelas palavras às quais ele relatou, pelo semblante ao qual ele estava somente de corpo ali, tanto que quando eu cumprimentei, ele tomou um susto. Penso eu que ele estava orando. Agora eu tive a oportunidade depois de encontrar um outro colega que tem o contato dele, e eu vou fazer o contato com ele, mas o que eu quero dizer para você, com toda essa história aqui, é que quando você, porventura, convida alguma pessoa, ou porventura vai falar, o meu intuito naquele momento era convidá-lo, era chamá-lo, era falar para ele que ainda tem lugar na mesa, e ele fala assim: Jesus está voltando, meu irmão. Então ele já me dá oportunidade para ir para outro lugar, ele já me dá oportunidade para falar com outras pessoas. O que eu quero dizer com você hoje, terceiro domingo do mês, nós precisamos encontrar, ou melhor, nós precisamos entender que a missão que nós temos aqui é de propagar o Evangelho. A nossa missão é de falarmos que ainda tem lugar na mesa. Já entendemos que ainda tem lugar na mesa para nós, para a nossa casa, mas nós precisamos propagar este Evangelho nas ruas. Há pouco eu tive um conhecimento, ou melhor, tive uma informação com o pastor Eduardo, ao qual me deixou alegre. Você que gosta, e você que está preparado, você terá oportunidade. A Bíblia nos diz que a obra é grande, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Nós vamos expandir, nós vamos da igreja, nós vamos começar o Evangelho de uma forma a qual precisamos demonstrar para as pessoas que lá fora estão, que ainda há lugar na mesa. E se você porventura tem alguma dúvida, eu quero te convidar neste momento a levantar-se do seu lugar, para entender que na mesa há cura, que na mesa ela tem total possibilidade de ofertar para você aquilo que talvez em outros momentos você buscou em outro lugar. A mesa que o Senhor tem para nós é uma mesa a qual vai derramar milagres inconfundíveis, milagres incomensuráveis, milagres aos quais não se explica, porque milagre não se explica, milagre se vive.